A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, nós louvamos e adoramos o nome do Senhor por essa oportunidade santa e bendita de nos encontrarmos mais uma vez no nosso canal, Jornada da Leitura da Bíblia. Nós estamos chegando hoje ao final da tarde, porque estamos com um probleminha para gravar pela manhã. Quando não é muito cedo e o sol já está projetando aqui na mesa e ficou muito ruim a gravação, nós ficamos sem tempo para poder gravar. Então, agora que estamos chegando aqui no nosso canal. Então, vamos lá, meus irmãos. Estamos fazendo a nossa leitura de hoje, prosseguindo no nosso objetivo de jornada da leitura da Bíblia, lendo a cada dia 3 capítulos e aos domingos 5 para darmos conta da leitura de toda a Bíblia durante um ano. Vamos então ao nosso compromisso de hoje. Isaías, capítulos 30, 31 e 32 é a nossa agenda de leitura de hoje. Então, no momento reservado do seu dia, em que você vai parar para estar meditando na palavra do Senhor, fazendo a sua leitura, vamos prosseguindo no conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Bíblia na mão, nossa companheira. Vamos então. Capítulo 30. O Senhor Deus diz: Ai dos meus filhos que se revoltam contra mim, que fazem planos sem me consultarem e assinam acordos sem a minha aprovação. Assim amontoam pecado em cima de pecado, pois sem me pedirem licença, as autoridades de Judá foram ao Egito pedir socorro ao seu rei, pois confiavam no seu poder para proteger Judá. Mas em vez de socorro virá desilusão, e em vez de proteção haverá humilhação. Os embaixadores de Judá já chegaram ao Egito, às cidades de Zoã e de Anes, mas eles só sentirão vergonha, pois os egípcios não os ajudarão em nada. Pelo contrário, serão motivo de vergonha e humilhação. Essa é a mensagem de Deus a respeito das feras da região sul. Os embaixadores atravessam uma região perigosa e difícil, onde há leões, cobras e dragões voadores. Nas costas dos seus jumentos e dos seus camelos vão os presentes e as riquezas que eles levam para todo um povo que não pode socorrê-los, pois a ajuda do Egito não vale nada. Por isso estou pondo no Egito o apelido de o dragão manso. O Senhor Deus me diz: escreva a mensagem numa tábua, a fim de que fique registrada para sempre como testemunha eterna contra o povo, pois são gente rebelde, pessoas mentirosas que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas: não nos anunciem a verdade, inventem coisas que nos agradem. Deem-o fora, parem de nos amolar, não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel. Misericórdia. Por isso, o Santo Deus de Israel diz ao seu povo: vocês rejeitam a minha mensagem e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Portanto, esse pecado vai trazer a ruína de vocês. Ele será como uma brecha que vai se abrindo no muro alto. De repente, o muro desmorona e cai no chão. Vocês serão completamente destruídos, como um vaso de barro que se quebra. Não sobra nem um caco que sirva para tirar brasas do fogo ou para tirar água do poço. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória.
mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim: não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo. Pois fujam, se puderem, mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. 1000 de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar. 5 inimigos farão com que todos vocês fujam. Os poucos que restarem parecerão um mastro de bandeira sozinho no alto de um morro. No entanto, o Senhor continua esperando, porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês, pois Ele é Deus que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Povo de Israel, moradores de Sião, vocês não vão chorar mais. Quando vocês clamarem pedindo socorro, o Senhor Deus ficará com pena de vocês. Ele os ouvirá e atenderá. O Senhor lhes dará o pão de dores e a água de sofrimento, mas não se esconderá de vocês. Ele é o seu mestre e vocês o encontrarão quando quiserem. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Vocês pegarão as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos folheados a ouro e os jogarão fora como se fossem coisas impuras. Vocês dirão a eles: fora daqui. Quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, o Senhor mandará chuva e as colheitas serão boas. Haverá muito pasto para o gado e os bois e jumentos que vocês usam para arar os campos comerão da melhor ração preparada cuidadosamente e misturada com sal. Quando chegar o dia em que os inimigos forem mortos e as suas fortalezas destruídas, rios e riachos jorrarão de todos os morros e de todas as montanhas. Quando o Senhor tratar as feridas do seu povo e curar os ferimentos que ele mesmo causou, a lua brilhará tanto como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como se num só dia brilhasse a luz de 7 dias. Atenção! O Senhor Deus vem de longe. É Ele mesmo que vem. Ele chega furioso no meio de grossas nuvens de fumaça. Cheio de ira, ele fala e suas palavras são como um fogo devorador. O sopro do Senhor é como uma enchente que sobe até o pescoço das pessoas. O Senhor peneira os povos como se fossem trigo e os joga fora como se fossem palha. Ele põe freios na sua boca e os leva por caminhos errados. Mas vocês cantarão de alegria, como fazem nas noites das festas sagradas. Vocês ficarão felizes com os que, ao som da música de flautas, sobem o monte sagrado para adorar o Senhor, o forte protetor de Israel. A voz majestosa do Senhor será ouvida por todos, e ele mostrará a sua ira furiosa. Haverá fogo devorador, trombas d'água, tempestades e chuvas de pedra, e ele levantará o forte braço para castigar. Os assírios ficarão apavorados ao ouvirem a voz do Senhor, ao sentirem o peso do seu castigo, ao som de tambores e de liras. O Senhor surrará os assírios com o seu bastão, e ele mesmo lutará contra eles.
Há muito tempo está preparada para o rei da Síria uma fogueira em que ele será queimado. Ela está num lugar fundo e largo, e há bastante lenha para queimar, como um rio de enxofre. O sopro do Senhor porá fogo na lenha. Capítulo 31. Ai dos que vão para o Egito procurando ajuda. Eles confiam num povo que tem muitos cavalos e carros de guerra, num país que tem cavaleiros valentes, mas não confiam no Santo Deus de Israel. Não pedem ajuda ao Senhor, porém o Senhor é sábio e sabe fazer com que a desgraça venha. Ele sempre cumpre o que promete, por isso ele ficará contra os que praticam o mal, contra todos os que ajudam as pessoas perversas. Os egípcios não são deuses, eles são apenas seres humanos, e os seus cavalos são apenas animais mortais, não são espíritos imortais. E quando o Senhor levantar a mão para castigá-los, todos cairão mortos de uma só vez, tanto no Egito, a nação forte, como Judá, a nação fraca. O Senhor Deus falou comigo e disse: um leão que pega e mata uma ovelha não se assusta, nem foge quando os pastores vêm gritando, mesmo que sejam muitos e gritem bem alto. Assim também eu, o Senhor Todo-Poderoso, não me assustarei quando descer para lutar no Monte Sião. Como uma ave fica voando por cima do seu ninho para protegê-lo, assim eu, o Senhor Todo-Poderoso, protegerei Jerusalém. Eu salvarei a cidade e livrarei o meu povo. Povo de Israel, vocês se afastaram para longe de Deus, mas agora arrependam-se e voltem para Ele. Naquele dia, todos vocês jogarão fora suas imagens revestidas de prata e de ouro que só servem para fazer vocês pecarem. O Senhor diz: uma espada derrotará os assírios, uma espada os matará, mas não será a espada de um ser humano. Eles fugirão da batalha e os seus jovens serão feitos escravos. O rei fugirá apavorado e os oficiais, cheios de medo, abandonarão as suas bandeiras. Assim fala o Senhor, que em Jerusalém tem o seu altar, onde sacrifícios são queimados. Capítulo 32. Virá o dia em que um rei reinará com justiça, e as autoridades governarão com honestidade. Todas elas protegerão o povo como um abrigo protege contra a tempestade e o vento. Elas serão como rios numa terra seca, como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então todos poderão ver claramente de novo ouvirão tudo facilmente. Serão ajuizados, entenderão as coisas e poderão falar com clareza e inteligência. Ninguém dirá que um sem vergonha é uma pessoa de valor, nem que o malandro merece respeito, pois o sem vergonha diz mentiras e está sempre planejando fazer maldades. O que ele diz a respeito do Senhor é falso. Ele faz essas coisas que Deus detesta. Nega comida aos que têm fome e água aos que estão com sede. O malandro faz trapaças, inventa mentiras para prejudicar a causa dos pobres, mesmo quando eles têm razão. Mas quem é direito faz planos honestos e é correto em tudo o que faz. Mulheres desocupadas, escute o que eu vou dizer.
Prestem atenção, mulheres que não se preocupam com nada. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês ficarão aflitas, pois não haverá colheita de uvas. Vocês têm tido uma vida sem preocupações, mas agora tremam e fiquem aflitas. Tirem as suas roupas e vistam roupas feitas de pano grosseiro. Batam no peito em sinal de tristeza. Chorem, porque as terras boas e as parreiras carregadas de uvas foram destruídas. Espinheiros e mato crescerão na terra do meu povo. Chorem por causa da cidade que era tão alegre, por causa das casas que estavam cheias de pessoas felizes. O palácio será abandonado, a cidade ficará vazia e as fortalezas virarão montes de ruínas para sempre. Ali os jumentos selvagens andarão à vontade e os rebanhos pastarão. Mas Deus derramará sobre nós o seu espírito. Então o deserto virará um campo fértil e as terras cultivadas darão melhores colheitas. No país haverá justiça por toda parte. Todos farão o que é direito. A justiça trará paz e tranquilidade. Trará segurança que durará para sempre. O meu povo viverá em lugares seguros. Todos estarão em paz e em segurança nas suas casas. Uma chuva de pedra destruirá a floresta e a cidade será arrasada. Todos vocês serão felizes, terão muita água para as suas plantações e pastos seguros para os seus jumentos e o seu gado. Aleluia, glória a Deus. Aqui então, irmãos, terminamos a nossa agenda de leitura de hoje. Louvamos o nome do Senhor por essa oportunidade, porque é uma maravilha podemos ler e ter acesso à palavra de Deus, essa leitura maravilhosa que é tão proibida em outros países, mas graças a Deus temos a liberdade de culto e liberdade de expressão no nosso país, Brasil. E esta é a nossa alegria, podermos manusear a palavra de Deus, carregar a palavra de Deus, professar a nossa fé no Deus vivo e verdadeiro. Nós adoramos o Senhor porque Ele tem nos dado esta possibilidade, este privilégio, que, irmãos, não percamos esta oportunidade de estarmos lendo a palavra do Senhor, de estarmos conhecendo essa verdade que liberta e que possamos carregar em nossos corações para que possamos não pecar contra o nosso Deus. Aqui nós vemos que o profeta Isaías foi usado para estar advertindo o povo dele, o seu povo, o povo escolhido, o povo de Israel, que tinha abandonado os caminhos santos do Senhor, estavam atrás e seguindo e adorando a ídolos revestidos de prata e de ouro, que nada podiam fazer por eles, mas eles os invocavam, o adoravam e deixaram o Deus verdadeiro, o Deus eterno. Mas o Senhor é um Deus tão maravilhoso, o Senhor é um Deus tão cheio de benignidade, que Ele quer que o povo se volte para Ele, como Ele diz aqui, no capítulo 30, no verso 15, se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim e eu lhes darei a vitória. Mas acontece que o povo de Deus endureceu o coração, endureceu a cerviz e não quiseram ouvir ao Senhor nem os seus mandamentos, nem queriam ouvir os seus profetas e nem mesmo falar do nome do Santo Deus de Israel. Por isso o Senhor se irou, por isso o Senhor veio com a sua justiça,
a sua condenação e a sua justiça sobre o povo de Judá, porque confiaram em homens, confiaram em cavalos e em cavaleiros, pessoas que não são nada diante de Deus. E animais, o que são os animais? Se Deus é o Criador de todas as coisas, então o Senhor se acendeu a sua fúria contra o seu povo por causa da dureza do coração. Mas o nosso Deus é tão benigno, tão maravilhoso, que ele ainda, como diz o versículo 18 do mesmo capítulo 30, no entanto, o Senhor continua esperando, porque ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês. Não é diferente nos tempos de hoje. Quantos andam em dissoluções, andam fazendo o que agrada a si mesmo, que agrada a seu corpo, a sua consciência, que os fazem sentir bem, mas estão desagradando a Deus, cada vez mais se desviando da vontade de Deus. Mas o Senhor te chama, porque Ele continua te esperando, aleluia. O Senhor é benigno e longânimo e está te esperando, está esperando você para se voltar para Ele, para que Ele seja o seu pastor, aquele que vai conduzir os seus caminhos, porque Ele vai estar te guiando. E quando você estiver seguindo o caminho e sair um pouco da direção, ou seja para a esquerda, ou seja para a direita, o Senhor vai direcionando como um bom pastor, guiando com a sua vara, para que você prossiga no caminho certo, como nós lemos aqui no versículo 21. O caminho certo é este, ande nele. E o caminho certo é Jesus, ande nele. Aleluia! E nós viemos aqui apresentar este caminho, Jesus. Ande nele, ele é o caminho certo, ele é o caminho da vida, ele é o caminho da paz, é o caminho da esperança, é o caminho do consolo, é o caminho do socorro nas horas de angústia. E você pode caminhar por este caminho chamado Jesus, aleluia, porque Ele te conduz a Deus, Ele te conduz à paz, Ele te conduz à vida, e só Ele tem vida e tem paz para te dar, tem descanso para a sua alma nos momentos de aflição. Siga este caminho que viemos apresentar, este caminho que é mostrado aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. O caminho é Jesus. Tenha hoje o seu encontro com este caminho, Jesus Cristo. Entregue sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará por você. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui a anunciar este nome, o nome deste Deus Todo-Poderoso, aleluia. Igual a Ele não há. Você pode até procurar. Você pode procurar, mas você nunca vai encontrar. O Deus verdadeiro se chama o Deus Jeová, Jesus Cristo, seu Filho amado, e o Espírito Santo, a doce presença que se manifesta em nós, neste mundo. Ele que é a nossa companhia, porque o Senhor Jesus foi para o céu, foi para onde está o Pai, mas Ele disse que não nos deixaria órfãos, Ele deixaria conosco a pessoa do Espírito Santo, porque se Ele não fosse ao Pai, se Ele não subisse, o Espírito Santo não poderia estar entre nós. E Ele está conosco a cada dia, e é Ele que convence o seu coração do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, entregue sua vida a Jesus e Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Você tem garantia que o seu nome estará escrito no livro da vida a partir do momento que você entregar a sua vida ao Senhor Jesus.
Aleluia. Deus continue abençoando você que está conosco, está prosseguindo. Continue orando por este projeto. Nós estamos aqui a anunciar a palavra do Senhor, a ler, a meditar para engrandecimento espiritual das nossas almas e aprender o temor do Senhor e a termos fé, a cada dia termos fé. Por que, irmã Daniele? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aleluia. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e até amanhã, se sim Deus nos permitir. Não podemos deixar o nosso compromisso, a nossa jornada continua dia após dia, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Aquele abraço da irmã Daniele. Fiquem todos com Deus. Amém.